de Josué. Josué capítulo 1, do versículo 5 em diante. Tá? Josué capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Josué. Do versículo 5 em diante, para que Deus ele possa falar conosco nessa noite. Quem crê que Deus está aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Digam glória a Deus, digam glória a Jesus. Você pode se assentar no seu lugar, tá? Tome o seu assento. E nessa noite, eu creio que todos nós que aqui estamos nessa noite, eu e você, nós estamos no melhor lugar que existe sobre essa terra, que é a casa de Deus. Nós estamos em um lugar onde Deus ele reservou para a sua adoração. E quando nós estávamos aqui cantando os louvores, né, entoando os louvores, tocando os instrumentos, nada mais, nada menos nós estávamos adorando a Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos constituiu adoradores. Nós somos adoradores de Deus e eu creio que aqui tem adorador nessa noite. Eu creio que você veio aqui essa noite não somente para tocar um instrumento ou para cantar uma música, para se encontrar comigo, não. Você não veio para isso. Você veio essa noite aqui na igreja porque você veio adorar a Deus. Você veio cultuar ao Senhor, você veio louvar a Ele. Por quê? Porque Deus ele se agrada quando nós louvamos a Ele. Deus ele se agrada quando nós adoramos a Ele. Por isso, nós temos que louvar a Deus com alegria. Nós temos que louvar a Deus com entusiasmo, né? Louvarmos a Deus determinadamente, porque o nosso louvor é para Deus. E nós estamos aqui nessa noite porque nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus, e eu creio que através do nosso louvor e da nossa adoração, Deus ele vai abençoar a minha e a tua vida. Se você crê nisso, você vai aplaudir a Ele. Por isso eu disse que nessa noite nós vamos aplaudir o Senhor, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos adorar a esse Deus, nós vamos fazer coisas extraordinárias aqui, porque nós estaremos fazendo para o nosso Deus. Amém? Então Deus, Ele se agrada disso. É por esse motivo que nós estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui pelo acaso ou somente por nós termos sido convidados por alguém. Não, nós não viemos para isso. Nós viemos a esse lugar porque Deus ele nos conduziu até aqui. Se nós chegamos até aqui é porque Deus ele nos trouxe a esse lugar. E eu creio que Deus nos trouxe até aqui para abençoar a nossa vida. Para que a nossa vida ela pudesse ser abençoada. Para que a nossa vida possa ser abençoada. E é esse motivo que nós estamos aqui. É por isso que nós viemos até esse lugar. Por quê? Porque nós precisamos conquistar as promessas de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós precisamos conquistar as promessas. Você sabia que na Bíblia Sagrada existe mais de 3 mil promessas para nossas vidas? Você sabia disso? Você sabia que na palavra de Deus aqui, tanto no Novo como no Velho, ou no Velho como no Novo, como você queira, tem mais de 3 mil promessas para você. Tem mais de 3 mil promessas para a sua vida. E isso nós temos que ter no nosso coração, que todas as promessas de Deus, ela é para mim, ela é para a minha vida. Ela é para nós. Só que nós precisamos conquistar essas promessas. Nós precisamos conquistar aquilo que Deus, Ele já nos prometeu. A palavra de Deus, ela fala
que Deus tem promessas para a minha vida, ela tem promessa para a minha família, ela tem promessa para minhas finanças, ela tem promessa para o meu casamento, ela tem promessa para os meus filhos, ela tem inúmeras promessas, mas eu tenho o quê? Eu tenho que conquistar essas promessas. Eu tenho que conquistar tudo aquilo que Deus, Ele já prometeu, porque se Ele já prometeu, eu tenho que conquistar essas promessas. Tudo está testamentado. Está escrito lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando a palavra diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? É uma promessa para a tua família. É uma promessa que Deus ele tem para a tua família. Por quê? Porque a partir do momento em que você crê nessas promessas, que você acreditar que essas promessas, elas são para a tua vida, olha o que diz o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa que Deus ele fez para nós. Porque eu creio, eu tenho certeza, eu tenho confiança nesse Deus, que se eu crer nele, a minha família será salva para a glória do meu Deus. E se você crê nisso, você vai aplaudir o Senhor, para que você não fique parado, calado, para que você não fique desapercebido aquilo que Deus quer fazer para a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Então, para nós conquistarmos, para nós adquirimos essas promessas que Deus ele tem para a nossa vida, olha o que diz o versículo 6 do texto que nós lemos. Olha o que Deus ele fala para Josué. Ele diz assim, Josué, tu seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a teus pais. Então, naquele momento, Deus ele estava dizendo para Josué, olha Josué, tu tem que acreditar que tu vai fazer esse povo entrar na nova em Canaã, que vai receber a terra prometida. Então, queridos, nós temos que acreditar que as promessas de Deus são para a nossa vida. Eu tenho que crer que as promessas de Deus, elas são para a minha vida. E eu tenho que crer que Deus, ele tem a direção de todas as coisas. E a partir do momento em que eu creio nele, ele começa a abençoar a minha vida. Eu tenho que crer. Eu tenho que confiar nesse Deus. E Josué, ele precisava confiar nas promessas de Deus. Ele precisava crer que Deus era com ele. Amados irmãos, você que é jovem, você que está aqui nessa noite, você precisa confiar que as promessas de Deus, elas são para a sua vida. Que as promessas de Deus, elas também vão se cumprir na sua vida, porque, segundo a palavra de Deus, ela diz que Deus ele é fiel na sua palavra. Então eu tenho que crer que essa fidelidade, ela vai se cumprir na minha vida. Eu tenho que crer nisso. Eu quero compartilhar com você algo que Deus ele fez na minha vida no ano de 2003. 2003, eu estava participando do encontro com Deus. Eu não sei se aqui tem encontro com Deus, tem? Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Poucos, né? Eu estava participando do encontro com Deus em 2003. A minha esposa, ela tinha acabado de ir em 2002. E eu fui em 2003. Né? E quando eu fui participar do encontro com Deus, um pastor, ele profetizou lá na sua... Ele estava palestrando, ele estava dando um estudo. E ele profetizou que ali no encontro com Deus seria levantado muitos pastores. Homens que iriam pregar a palavra de Deus, homens que iriam falar da grandeza de Deus. E quando aquele pastor, ele começou ali a profetizar, que aquilo era uma profecia de Deus, era a boca de Deus falando com aquele povo.
E quando ele começou a falar, quando ele começou a profetizar, ele disse assim: Deus, ele está falando contigo. Deus, ele está falando. E quando ele começou a falar isso, o meu coração, ele começou a disparar. O meu coração, ele começou a acelerar. E eu, naquele momento, eu dizia para mim mesmo, não é para mim essa palavra. Porque se você me conhecesse há mais ou menos 20 anos atrás, se você conhecesse a mim, aqui tem algumas pessoas que me conhecem, eu era uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa que não falava com ninguém. A minha esposa, muitas vezes ela chegou comigo e disse que eu era um bicho do mato, porque quando chegava alguém em casa eu me escondia, e principalmente quando eu sabia que era um crente. Quando ela dizia, olha, os irmãos, eles estão batendo aí. Se eu pudesse me meter debaixo da cama, eu me metia, porque era uma pessoa extremamente tímida, não gostava de me relacionar com ninguém, não falava com ninguém, era uma pessoa muito fechada. E quando aquele pastor, ele começou a profetizar, dizendo, olha, Deus, ele está falando contigo, ele vai te levantar como pastor, tu será um grande pregador da palavra, tu será uma pessoa que levará a palavra de Deus a outras pessoas necessitadas. E naquele momento eu não recebi aquela palavra, porque eu me conhecia, eu sabia quem eu era. E ele dizia assim, é contigo mesmo que Deus está falando. Deus, ele está falando, é contigo mesmo, e tu não vai fugir de Deus. Tu vai receber algo de Deus, e esse algo de Deus, ele será sobrenatural na tua vida. Amados, quando eu saí de lá, do encontro com Deus, em 2000, eu acho que se eu não me engano foi no mesmo ano, ou foi no ano seguinte, abriu o ITQ. Alguém sabe o que é ITQ? Instituto Teológico Quadrangular. E eu, automaticamente, me matriculei no ITQ, né? E me matriculei, alguns da igreja também se matricularam, e eu fui fazer a entrevista. E a diretora do ITQ perguntou o porquê eu estava fazendo ITQ, porque eu queria fazer ITQ. E eu falei para ela, olha, eu quero buscar conhecimento, porque eu não tenho conhecimento profundo da palavra, eu não conheço a palavra de Deus. Ela disse, é muito bom buscar o conhecimento da palavra de Deus. E eu comecei a estudar, fiz a prova de seleção, passei, e comecei a estudar, fiz o ITQ, fiz o primeiro ano, né, 2003, passei no primeiro ano, fiz o segundo. Quando eu já estava no segundo para o terceiro ano, né, abriu uma oportunidade. Aleluia. De uma obra. Nós estávamos recentes nessa igreja, nós éramos pastores, aqui eu creio que tem pastores auxiliares. Lá nós chamamos de missionários. Acho que os auxiliares, eles são missionários, eles auxiliam o pastor. E nós estávamos recentes nessa igreja. E pela lógica, nós não iríamos assumir obra nenhuma. Por quê? Porque nós estávamos recentes na igreja. Só que eu tive um sonho uma semana anterior. Eu sonhei que a pastora da igreja, ela pegava a chave e ela jogava na minha direção e eu pegava a chave da igreja. Amém. E isso se cumpriu. A pastora chamou, não entregou na minha mão, mas entregou na mão da minha esposa. Aleluia. E nós assumimos a nossa primeira igreja, tabernáculozinho pequeno, nossa primeira igreja. E aí eu estou contando isso? Porque aquela palavra que aquele homem falou lá no encontro com Deus, hoje está aqui se cumprindo na minha vida. Aleluia. Porque eu preciso crer nas promessas de Deus. Eu preciso crer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida. E era isso que Deus, ele queria que Josué entendesse. Josué, ele precisava crer na promessa do Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos no nosso Deus, olha o que diz a palavra lá no Salmo 27, versículo 13, a Bíblia diz assim, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista diz isso, que ele iria ver a bondade do Senhor se cumprir na terra dos viventes. Por quê? Porque a partir do momento em que eu creio nessa promessa, Deus, ele começa o quê? Ele começa
agir na minha vida. Por isso eu quero te dizer nessa noite, creia nas promessas do Aleluia. Senhor, porque se você crê, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. Você vai ver que Deus, Ele vai mover céu e terra para te abençoar. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que agindo Deus, nada pode o impedir. Sabe por quê? Porque quando Deus Ele promete, Ele vai cumprir. E nessa noite, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Se você crê nisso, você vai aplaudir ao Senhor nessa noite. Você vai aplaudir a Ele. Por quê? Porque você vai crer que Deus vai te abençoar. Você tem que crer que Deus Ele vai te abençoar. Talvez você possa dizer assim, pastor, a minha família, ela não é de Jesus. O meu pai ainda não aceitou Jesus. A minha mãe ainda não aceitou Jesus. Meu amado irmão, não interessa. Apenas creia no Senhor e Ele vai fazer a obra na tua vida. Creia Aleluia. que Ele é o autor daquilo que nós necessitamos. Eu creio que a bondade de Deus, ela vai se cumprir na minha vida. Aleluia. Porque isso é palavra. Isso aqui é promessa. O salmista, quando ele diz que ele crê, que ele verá a bondade de Deus, é porque ele está crendo que o amanhã, que não pertence a ele, que pertence a Deus, mas ele pode sim experimentar a grandeza de Deus. Amém. Ele pode sim experimentar a grandeza do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento em que eu creio nesse Deus, a partir do momento em que eu creio no Senhor, Deus Ele começa a agir na minha vida. Deus Ele começa a agir. Aleluia. E eu preciso conquistar essas promessas. Como? Crendo. Aleluia. Porque se eu não acreditar, quem acreditará? Aleluia. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo Aleluia. 6. É impossível agradar a Deus. Mas a partir do momento em que eu creio, a Bíblia chega a dizer que eu agrado a Deus. É como aquele pai, é como aquele filho que quer receber algo do seu pai. Se você agradar o teu pai, você que é jovem, tem algum Aleluia. jovem aqui nessa noite? Você, papai, eu quero algo, papai, eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero algo, eu quero que o Senhor abra uma conta no banco para mim. Se tu não agradar o teu pai, ele não vai fazer, ele não vai te dar. Mas se você agradar a ele, se você for um bom filho, se você for uma boa filha, se você for um bom jovem, se você for obediente, a hora que você pedir para ele, ele já está com a mão no bolso já está procurando Aleluia. dinheiro. Antes de você pedir, quando você já chega, com aquele seu jeito que você sabe qual é, quando você chega a ele já está assim, o Rony está querendo alguma coisa. Aleluia. Não é isso? A Amém. Priscila está querendo alguma coisa. Se for uma boa filha, se for um filho obediente, quando chega o pai já está com a mão no bolso. Já Aleluia. está ali pronto para dar. Já está pronto para ajudar. Assim o nosso Deus. Quando nós agradamos ao nosso Deus, quando nós agradamos ao Senhor, o salmista, ele chega a dizer, lá no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará o desejo do teu coração, por quê? Porque você está crendo nele, você está confiando nele, que Ele é um bom Pai, que Ele é fiel na sua palavra. Então creia. Aleluia. Acredite que você está aqui nessa noite, porque você vai conquistar essas promessas. Você vai conquistar o melhor de Deus. Você vai conquistar o melhor do Senhor. Porque Deus, como eu falo sempre lá na igreja, Deus, Ele sempre estará disponível para te abençoar. Aleluia. Você crê nisso? Quem crê Amém. nisso? Você crê que Deus, Ele estará em todos os momentos disponível para abençoar a tua vida. Basta você crer, basta você confiar nele, e a hora que você pedir, ele está apto a te atender. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz aqui. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 5 diz assim: ninguém
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Agora nós vamos entrar aqui num ponto crucial, principal. Não te deixarei e nem te desampararei. Isso quer dizer que Deus, Ele estará todo momento, Ele está todo momento disponível a nos abençoar. Por quê? Porque nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus que trabalha 24 horas para abençoar a nossa vida. Basta nós crermos nele. Basta nós confiarmos nele e Ele vai o quê? Ele vai estar ali presente, apto a abençoar a nossa vida. Você crê? Amém. Você crê que Deus, Ele está disponível para te abençoar nessa noite? Você crê nisso? Aleluia. Você crê? Quem crê, diga amém. Amém. Então creia, porque você precisa crer nas promessas de Deus. Segundo, você precisa viver as promessas de Deus. Josué, ele precisava viver as promessas. Por enquanto Deus, ele apenas estava falando com ele. Por enquanto Deus, ele estava o quê? Prometendo a ele que ele iria entrar numa terra. E ele precisava viver isso. Ele precisava viver a promessa de Deus. Versículo 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Naquele momento, Josué começa o quê? Ele começa a receber a palavra, mas ele precisa viver essa palavra. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver as promessas. Nós precisamos viver, porque não foi uma pessoa qualquer que nos prometeu. Aleluia. Quem nos prometeu foi o próprio Deus, o Deus que criou o céu e a terra. O Deus que criou todas as coisas. Foi Ele que nos prometeu. E Ele nos promete. E quando Ele nos promete, Ele começa a cumprir. Você sabe que Deus, Ele é fiel na sua palavra. Amém. A palavra de Deus, ela é fiel. Olha o que diz a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Algo espetacular de Deus. Diz assim: aquilo que os teus olhos não viram. Amém? Aquilo que os teus ouvidos não ouviram. Aquilo que ainda não chegou no teu coração, Deus, Ele está preparando para entregar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver essa promessa. Aleluia. Nós precisamos viver as promessas de Deus. Porque aquilo que os meus olhos ainda não viram, Deus, Ele já está a milhares e milhares de quilômetros, Ele está preparando para entregar nas minhas mãos. Então Amém. Creia que as promessas de Deus é para a sua vida. Creia que a promessa de Deus é para nossas vidas e nós precisamos viver essa promessa. Olha que coisa fantástica. Aquilo que meus olhos ainda não viram, Deus já está preparando. Aquilo que ainda não me falaram, já não me falaram nada, mas Deus já está preparando. Aquilo que eu ainda nem pensei, nem imaginei, nem projetei, Deus, Ele já está preparando. Por que Deus está preparando? Porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Aleluia. Deus é fiel nas suas promessas e nós temos que crer nisso. Aleluia. Paulo, ele diz isso e nós temos que crer. Aleluia. Eu creio que o amanhã, ele não pertence a mim e nem a você. Pertence a Deus. Aleluia. Mas Deus já está preparando o amanhã. Glória. Amém. Deus já está preparando. Nós não sabemos nem se nós vamos amanhecer com vida. Nós não sabemos se nós vamos sair aqui da igreja. Nós não sabemos. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas, alguns dias. Nós não sabemos. Mas Deus, Ele sabe. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, Ele é conhecedor de tudo. E esse Deus, Ele nos promete isso. Deus, Ele nos promete que se nós agradarmos a Ele, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Olha que palavra abençoada. Eu tenho que crer que essas promessas,
elas são para a minha vida. Aleluia. Porque eu preciso praticar as promessas de Deus. Como é que eu pratico? Como é que eu vou praticar uma promessa? Eu estou praticando nessa noite. Eu estou praticando a promessa porque eu sou testemunha do Deus vivo. Aleluia. Eu sou testemunha do Deus vivo. Olha o que fala o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: bem sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, ele foi testemunha do poder de Deus. Por quê? Porque ele diz: eu bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos eles podem ser frustrados. E lá no versículo 10 diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, por quê? Porque Jó, ele precisava viver as promessas de Deus. E quando nós vivemos essas promessas, Deus, ele continua nos abençoando ainda mais. Aleluia. Se eu já sou um jovem abençoado, Aleluia. junto de jovens, de Amém. adolescentes, se eu sou um jovem abençoado, eu creio que serei muito mais ainda. Glória a Eu Deus. creio que Deus, ele tem o poder de me abençoar muito mais, porque a bênção de Deus, ela não para. Amém. Você sabia disso? Que a bênção de Deus não para. Ela não para, ela é contínua. Quanto mais eu vivo, Aleluia. mais Deus me abençoa. Por quê? Porque Deus só abençoa quem está vivo. Aleluia. Deus só abençoa quem está vivo. Pastor, e quem morreu? Quem morreu está esperando lá. Aleluia. Está esperando lá, está dormindo lá, está esperando o seu grande dia, está lá. Mas nós não, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. E quanto mais nós vivermos, é como se esse copo de água aqui, ó, ele está aqui, ó, parou aqui. Mas se eu pegar a água e colocar aqui, vai transbordar. Assim é o nosso Deus. Quanto mais nós recebermos de Deus, mais Deus ele transborda. Aleluia. Quanto mais ele abençoa, quanto mais nós Glória a recebemos Deus. bênção, mais Deus tem para abençoar. É como um saco. O saco, se você colocar e você for colocando algo, ele vai encher. E quanto mais você coloca, mais ele enche. Por quê? Aleluia. Porque ali está transbordando. Assim é o nosso Deus. Assim é Deus. Quanto mais nós recebemos bênção dele, mais ele quer nos abençoar. Se você já é abençoado na sua casa, mais Deus quer abençoar. Se você já é abençoado em uma vida financeira, se você já tem uma boa conta no banco, Aleluia. Deus quer abençoar muito mais. Se você Aleluia. é abençoado no seu trabalho, Deus quer abençoar muito mais. Deus quer te promover. Amém. Deus quer te levar a lugar mais alto. Aleluia. Porque nós servimos um Deus grande. Nós não servimos um Deus pequenino. Nós servimos um Deus grande. Grandioso, Aleluia. poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E eu quero concluir essa Aleluia. palavra nessa noite. Eu Glória quero a Deus. concluir dizendo para você que você precisa conquistar tudo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Você tem que conquistar tudo o que Deus quer para a sua vida. E Ele quer muito mais. Deus, Ele quer muito mais, porque nós servimos um Deus transbordante. Nós servimos um Deus abundante. Eis que vim Aleluia. para te dar vida e vida em abundância. Eis que eu vim te dar vida e vida abundante. Assim é o nosso Glória a Deus. um Deus abundante. Um abundante. O que quer dizer abundância? Muito. Nós servimos um Deus do muito. Então Amém. nós temos que conquistar o muito de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Viva as promessas de Deus. Aí Amém. Deus diz para Josué: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ser em Joinville, quer ser em São Paulo, Aleluia. quer ser em Brasília, quer ser no Pará. Olha, nós viemos de tão longe, lá do Pará. Aleluia. Nós estamos lá do norte. Glória a Rodamos Deus. 3.000 e poucos quilômetros para chegar aqui. Por onde quer que andares. Aleluia. Por onde quer que nós andarmos, Deus, Ele vai abençoar a nossa vida. Deus, Ele não Aleluia. quer que a nossa vida ela seja limitada. Não, Deus, Ele quer que a nossa vida seja abundante, seja uma vida abençoada em todas as áreas. Amém. E Ele conclui dizendo assim para Josué. Então, lá no versículo 8, lá no finalzinho do versículo 8,
então fará prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque você é um conquistador das promessas de Deus. Amém? Amém. E tem conquistador aqui nessa noite? Amém. Cadê os conquistadores? Aleluia. Estão dormindo? Não, estão aqui. Amém. Estão em casa? Não, estão aqui. Por quê? Porque você quer conquistar. Glória Você a quer Deus. receber mais de Deus. Você Aleluia. quer mais das promessas. Você quer mais bênção de Deus. Aleluia. E Deus está aqui nessa noite. Quem crê que Deus está Amém. aqui? Quem crê que Deus está aqui nessa noite? Aleluia. Você crê nisso? A Bíblia Amém. diz isso. Aonde se reunirem 2, 3, no nome do Senhor, lá Ele se faria presente. Eu creio que Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Você crê nisso? Então se Amém. coloque de pé em nome de Jesus. Se Glória a coloque de Deus. pé. Se coloque. A Bíblia diz, amados, que Josué, ele foi bem sucedido, ele foi abençoado. Se você pegar a história de Josué, você vai ver que Josué, ele conseguiu sim. Ele foi um dos únicos que conseguiu entrar na terra prometida. Só ele e Caleb. O resto, nenhum conseguiu mais. Eu quero profetizar nessa noite que você vai conseguir entrar na terra Em nome prometida. de Jesus. Eu quero Aleluia. dizer para você nessa noite que você não vai parar pelo meio do caminho, porque muitos pararam. A Bíblia chega a dizer que naquela época tinha mais ou menos 2 milhões de hebreus. Era muita gente, era muito povo. Mas somente 2 conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles viveram a promessa de Deus. Então a Aleluia. promessa de Deus é para aqueles que querem realmente conquistar a terra. Aqueles que querem realmente receber a promessa de Deus na sua vida. E eu creio, irmãos. Talvez você possa dizer, meu irmão não está aqui, fulano não está aqui, ciclano não está aqui. Mas você está. Glória a Você Deus. está aqui. Aleluia. E Josué, ele foi um dos únicos que entrou na terra prometida. Oh, Somente Deus. ele e Caleb Aleluia. entraram na terra prometida. Aleluia. Porque foi os únicos que creram. Foi os únicos que creram. Foi os únicos que viveram a promessa e que conseguiram praticar as promessas de Deus. Você vai ver Amém. que a vida de Josué, ela foi abençoada. Começou lá na promessa, quando Deus falou para ele que ele iria conduzir o povo para a Herdade. Mas infelizmente, só ele entrou. Só ele e Caleb. Porque as promessas de Deus, infelizmente, não são para todos. Porque a Bíblia mesmo diz isso, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.